Esta é a sequência de DNA de um vírus chamado FIX174. O laboratório de Venter criará uma versão sintética desta molécula de DNA. E depois a testará para ver se o DNA artificial se comporta como o do vírus original. Criar este vírus a partir do zero não é a mesma coisa que criar vida. Mas é um primeiro passo importante. Porque se for possível sintetizar este trecho de DNA funcional, deve ser possível montar pedaços maiores, que podem ser adaptados a tarefas específicas. Seria possível projetar um organismo completo. Bom, nós sabemos que esses genes são necessários para a produção dos componentes de tais proteínas, e nós precisamos deles para a replicação celular. E ao sintetizar o DNA, nós poderíamos fazer qualquer coisa para uso industrial. Quase todas estas árvores são de famílias diferentes. Os genes podem ser encontrados dentro de todas as células de todos os animais, plantas, insetos, fungos e micróbios da Terra. São os genes que tornam cada uma destas criaturas diferente das outras. Quando Craig Venter embarca na jornada rumo à vida sintética, apenas cerca de 1 milhão de genes são conhecidos pela comunidade científica. Mas ele sabe que deve haver mais e acredita que um lugar em especial não foi estudado bastante: o mar. Qual é a velocidade? Ele instala um laboratório de última geração em seu iate de 95 pés e parte para o Mar dos Sargassos. Sua técnica é simples com as ferramentas certas. Ele filtra a água do mar e envia os filtros a seu laboratório de sequenciamento genético de 50 milhões de dólares em Rockville, Maryland. Até Craig fica surpreso com o volume de informação genética que descobre no mar. Estamos pegando 200 litros de água do mar e descobrindo milhares de novas espécies, literalmente milhões de novos genes a cada amostra. Já tá acabando? Quase. Mais 5 e terminamos. Tá legal. Eu comecei a pensar, opa, isso não é um oceano cheio de organismos individuais distintos. É um oceano cheio de genes. E estes genes se recombinam. E a cada nova combinação eles mudam de função. Nos dados do Mar dos Sargassos, nós encontramos 20 mil novas proteínas que metabolizam o hidrogênio de uma forma ou de outra. 20 mil! Podemos partir de uma ideia, tá, eu quero que esse micróbio produza gás hidrogênio para o meu carro a hidrogênio. Aí basta inserir os genes certos para obter o resultado. Estes aqui são os menores. Exato, são bactérias. Os micróbios são fábricas naturais. Dentro de cada célula ocorrem reações químicas fantásticas que são incrivelmente eficientes. Então, se pudermos sintetizá-las a partir do zero, de acordo com as nossas especificações, poderíamos fazer uma série de coisas diferentes. Poderíamos criar novas drogas, inúmeros tipos de novos compostos. É um jeito novo de se pensar sobre a vida. Craig está reunindo milhões de novas sequências de DNA. Uma biblioteca gigantesca de traços genéticos para estudo científico e possivelmente para a criação de vida. Mas para utilizar estes genes livremente como blocos de construção, ele precisa antes revolucionar a engenharia genética, aperfeiçoando a arte da escrita do código genético para converter uma sequência digital em DNA químico. De volta ao laboratório de Rockville, é nisto que Ham e Clyde estão trabalhando. E após 3 longos meses, eles estão prestes a conduzir um experimento fundamental. Um teste que pode marcar o início de uma nova era para a humanidade ou encerrar o projeto aqui e agora. Verão de 2003, Rockville, estado de Maryland. O Dr. Craig Venter e seus colegas iniciaram um projeto com o qual poucos sonhariam. A criação de um micro-organismo vivo em laboratório. A tentativa de se alcançar a criação da vida é um dos projetos mais importantes na história da humanidade. A primeira fase do projeto atinge um ponto crucial. 2 dos microbiologistas mais renomados do mundo construíram uma molécula artificial de DNA, cuja sequência eles acreditam ser idêntica à do vírus natural FIX174. O vírus real ataca bactérias, criando estas manchas transparentes visíveis. Se o vírus sintético funcionar, ele fará a mesma coisa.
As culturas da placa precisam de 12 horas para crescer. Ham e Clyde mal podem esperar. Eu me lembro até hoje de chegar e olhar a placa. Eu peguei minha câmera digital e tirei uma foto. Nós vimos as manchas na placa. Foi incrível. Aquele experimento empolgou e assustou muita gente, porque de repente nós podíamos digitar uma sequência no computador e sintetizá-la. Era possível recriar qualquer vírus que já foi sequenciado. Obviamente, existem pessoas no mundo que gostam de machucar os outros. E isso, na teoria, é um novo jeito de se fazer isso. O governo começou uma investigação e houve, pelo que eu soube, várias sessões na Casa Branca para decidir se o nosso trabalho devia ser um segredo militar ou se devia ser publicado, o que devia ser feito. Será que queremos que todo mundo tenha essa informação? Cada estudante do 2º grau, organizações terroristas? Isso foi muito debatido na comunidade científica. Se agora era ou não possível projetar um organismo ainda mais perigoso do que aqueles que existem naturalmente. A administração Bush permite que Craig publique o estudo, mas estabelece um procedimento de revisão e segurança para trabalhos futuros. Craig Venter segue adiante. Ele monta uma equipe internacional de 20 cientistas brilhantes, todos atraídos pela possibilidade de criar vida. Mas, desta vez, não se trata de um vírus, já que eles não são entidades vivas. Uma tarefa maior os aguarda. Agora eles querem criar uma bactéria artificial, autossuficiente e autorreplicante. Uma criatura viva, segundo qualquer definição. Os cientistas se dividem em 2 equipes, a de síntese ou fabricação do DNA bacteriano e a de transplante, que fará o DNA operar dentro de uma célula. O Dr. Dan Gibson é uma das peças-chave da equipe de síntese. Ele usará as técnicas que Ham e Clyde desenvolveram para montar os 5.000 pares de bases do vírus. Nós sabíamos que era possível montar sequências de 5.000 letras com precisão, sem erros. Se nós fabricássemos várias delas, poderíamos encaixá-las e criar uma sequência longa a partir de peças menores. Para costurar as peças de código genético, a equipe de Craig aproveitará o fato de as 4 bases do DNA sempre andarem em pares, A com T, C com G. Criando pequenas peças de DNA com uma alça em cada ponta, eles esperam que elas se unam ao segmento com a sequência de letras correspondente. Para facilitar o próprio trabalho, eles decidem copiar a menor bactéria conhecida que se alimenta, cresce e se reproduz independentemente. A Mycoplasma genitalium, que causa infecções no trato urinário. Seu DNA tem quase 600.000 pares de bases. Ele é mais de 100 vezes mais longo do que o DNA viral sintetizado por Ham e Clyde. É aqui que vamos descobrir se a reação de montagem deu certo. O aparelho fotodocumentador revela quantos fragmentos de DNA se uniram. Quanto mais longa for a sequência de DNA, maior será sua barra. Pode ser muito frustrante. Às vezes passam 2 ou 3 semanas e, por algum motivo inexplicável, as reações de montagem não funcionam como deveriam. Como na maioria das bactérias, o DNA da Mycoplasma genitalium encontra-se em um único cromossomo, em forma de círculo. Mas, após um ano de trabalho, Dan não consegue formar um segmento maior do que meio círculo. Quanto maior o DNA, mais delicado e quebradiço ele se torna. Não existem mecanismos para se lidar com cromossomos fora da célula, para mexer com eles, manipulá-los. Basicamente, a equipe teve que desenvolver todos os aspectos desse campo a partir da estaca zero. Sem o cromossomo circular completo, os grandes planos de Craig para a vida sintética vão se evaporar. A cientista Gwen Benders tem uma ideia que pode resolver este impasse. Também vamos tentar fazer isso na levedura.